Olá, bem-vindos a mais um episódio de Estúdio.cave. Eu sou Andrei Ludescher, ao meu lado eu tenho Julia Guedes. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente está aqui com o professor João Mata. Por favor, se apresente. Hello, sou o professor João Mata, do curso de cinema da SPM. Também faço uns bicos no Life Lab aí, mas meu foco é no curso de cinema. Você poderia começar falando pra gente um pouco de como você entrou na disciplina ou no âmbito do cinema? Minha Nossa Senhora. Tem a versão longa e a versão curta, eu vou contar a curta. Né, meu mestrado e doutorado são na área de comunicação, né? Comunicação e semiótica, comunicação e consumo. E um dos meus focos era as redes sociais e depois foi o grupo de jovens e com foco na teoria da comunicação. E eu, como professor de teoria da comunicação, como foi construído o curso de cinema da SPM, eu fui convidado pela professora Gisele Jordão, que era, no caso, não era coordenadora ainda, a construir algumas disciplinas relacionadas à teoria da comunicação, que foi a própria disciplina que eu dou aula, de teoria da comunicação e cinema, e também semiótica, essas outras disciplinas de humanidades. E aí entrei do ponto de vista teórico da comunicação e nunca mais sairei, porque eu amo loucamente esse universo. Você gosta bastante do aspecto de como isso influencia na vida das pessoas. A gente queria então saber, Exato, de você, antes de ir para o cinema diretamente, como é que você crê que as redes sociais, elas podem, ou melhor, elas podem não, elas influenciam, e até bem negativamente, a vida das pessoas? Eu dividiria em 3 etapas. Essa é uma divisão didática, tá? Essa divisão não existe, mas é mais didática, assim, para a gente raciocinar. Tem um primeiro momento das mídias sociais, que é aquela ideia que se discutia a questão de web 1.0 para 2.0, onde você tinha um espaço que era um espaço que não tinha participação do internauta, das pessoas, né? Que a gente ainda falava internauta, dos usuários que começam a produzir conteúdo, né? Os próprios conteúdos, aí vem as tecnologias Wix, vem várias formas diferentes de participação. Isso foi muito positivo, muito interessante, trouxe muita gente, né, para um ambiente de uma forma democrática, ou seja, a primeira vez que pessoas de diferentes grupos, diferentes etnias, pensamentos, gêneros tinham voz, tinham lugar para falar. Aí nunca é do mesmo peso que um Google da vida, mas é um mesmo nível assim de escuta possível. E aí surgiu um movimento muito interessante de pessoas comuns se tornando celebridades, vamos chamar assim, pessoas relevantes na vida dos outros. E vem para uma segunda etapa, que é as mídias sociais como um lugar de democracia, um lugar de vários assuntos, de vários temas, onde se levantou muita questão importante, né? Se conquistou muita coisa, ajuda de pessoas, de minorias, ajuda de pessoas com dificuldades. Então tem uma conquista muito grande, mas a gente está um pouco numa terceira etapa, né? Que é uma coisa de um exagero, né? De um mundo que parece que não existe outro. Então ele não era um segundo lugar, né? Um lugar onde você convivia além do seu dia a dia, depois das mídias sociais ou em paralelo. Parece que é o único lugar que existe. E as verdades, entre mil aspas, têm sido construídas de forma muito contundente, muito forte nas mídias sociais e contradiz toda uma construção, toda uma experiência de um mundo fora delas. E isso tem deixado as pessoas muito perdidas, eu acho, descrentes do universo da política, por exemplo, que é um universo extremamente interessante, do universo da própria religião. Você vê que tem extremismos aparecendo em vários locais. Por quê? Porque tem tecnologia demais, robôs, enfim, sendo aproveitado para criar um pseudo-mundo, um mundo que realmente não é o mundo das coisas mais... E aquela segunda etapa eu sinto falta, era um mundo mais equilibrado, mais democrático das mídias sociais. Agora está exagerado, agora a gente vai precisar parar um pouco, desligar a tela por um tempo. E como é que você acha que a gente conseguiria fazer isso? Puxa, então, é muito difícil, né? Eu estava até hoje em aula contando a questão dos meus filhos, a tentativa que a gente tem. A gente instituiu em casa um desejo, muito mais um desejo que é propriamente uma ação que a gente consegue 100%, que é o Dia Sem Tela. Mas eu li um livro... Eu, com o nome, sou péssimo, mas chama Irresistível o livro. O autor já lembro, né? É um autor americano, jovem, da área de marketing, não é alguém da filosofia, nada do mercado. E este cara, ele problematiza o vício com as mídias sociais de uma forma muito... E ele sugere uma questão muito importante. Ele não sugere que a gente pare
de consumi-las, mas que a gente planeje o consumo. Então, torne o consumo mais qualitativo. Então, já que eu vou hoje consumir o Netflix, já que vou hoje entrar em tal local, vou tornar essa experiência uma experiência mais transformadora, mais importante na minha vida. Eu tenho 1 hora, eu vou usar essa 1 hora e não deixar o algoritmo me levar para o além, né? Porque ele vai levando a gente no gatinho fofinho e quando você vê, você já está vendo bombas sendo explodidas, sei lá na onde. Então, ele fala de planejar o uso. Eu acho isso muito interessante, porque é uma forma madura. Eu tenho tentado fazer isso. É interessante você falar isso de levar para o além, porque assim, eu tenho uma experiência até disso na família. Ai. Que o meu avô, ele é viciado em YouTube. Aí ele joga um vídeo lá, ele vai assistindo, enfim. Toda a conversa a gente tem que fugir das ideias que os ETs estão vindo aqui e que o coronavírus foi transmitido através de antena 5G na Europa. Então, realmente tipo uma coisa bizarra, como que o ser humano teve a cabeça avançada para fazer a tecnologia, para distribuir essa informação, mas ao mesmo tempo não ter a cabeça avançada para receber essa informação. É meio até ambíguo nessa parte. E receber e poder ter a crítica. A questão é a falta do filtro, é a curadoria do negócio que a gente se perdeu. A gente se perdeu e nós nos entregamos mesmo aos algoritmos, né? A gente precisa entender que algoritmo não é um negócio que surgiu sozinho, ou seja, um dia nasceram os algoritmos do centro da Terra. Não, né? Tem todo um pensar aí estratégico de mercado e tudo relacionado. Enfim, os algoritmos são, na verdade, números programados, programas, são fórmulas de se chegar a resultados extremamente... Então, é assim, uma coisa... que o humano conseguiria mexer, né? Mas você percebe que é muito complicado e a gente tem se questionado assim, como contestar uma pessoa que acredita que os ETs é que trouxeram determinadas coisas para o mundo e que os ETs vão salvar a humanidade, ou que o coronavírus veio... No primeiro momento era da cerveja Corona, que é aquela cerveja mexicana. A Corona perdeu o mercado, mas depois voltou, enfim, depois foi e acabou nessas antenas aí, né? Eu já vi coisa parecida. E as pessoas acreditam no mais absurdo de tudo. Quando não é tão absurdo, parece que não acreditam, mas quando é muito absurdo, né? E isso eu acho que tá na hora de parar mesmo, tá na hora de um tempo. E por que elas acreditam no absurdo? Qual que é o Tem processo? Várias possibilidades desse pensamento, né? Eu não gosto daquele pensamento muito imediatista das pessoas, porque elas não têm, elas são desprovidas de forma de pensamento mais inteligente. Eu não acho que é isso, né? Ou seja, tem um nome mais feio para essa explicação. Eu não acho que é isso. Eu acho que é uma coisa... É outra, sabe? Assim, é o pensamento mágico. Eu acho que tem uma coisa do pensamento mágico, ou seja, imediatista. A teoria conspiratória é extremamente sedutora. É deliciosa, para mim ela é deliciosa quando tá na ficção, quando tá nos filmes trash, tal, que eu adoro filme trash, mas ela foi pro dia a dia, enfim, e as pessoas caem. Eu acho que ela é muito fácil, é muito conveniente acreditar que o coronavírus é feito por uma antena, porque daí tem uma causa, tem uma tecnologia e tem um culpado. Tem um culpado, coronavírus. O culpado do coronavírus, a gente não quer assumir a culpa. Somos nós, né? Nós fomos mexer lá com a natureza. E tá na cara que num tempo mais curto aí vai aparecer uma outra pandemia, tá? Lógico, nós estamos mexendo de novo. Nós estamos descongelando coisas. Né? Então, assim, é muito duro isso pra gente. Então, o outro caminho é mais fácil. Então, eu acho que tem um caminho da facilidade, né, das pessoas de acreditarem nas explicações imediatistas das coisas, mesmo elas sendo os absurdos. Tem um documentário da Netflix chamado Terra Plana. Ele explora justamente esse aspecto de que as pessoas elas foram isoladas pela família, elas se isolaram da ciência, então a única forma delas se encontrarem, se sentirem numa comunidade é acreditando em conspirações. De que a Terra é plana, por exemplo. Então, é uma das possibilidades. O Terra Plana, o documentário é interessante. Eu gosto muito porque ele dá voz para os terraplanistas, o documentário. Eu acho que a Terra é uma rosquinha.
Então, um donut. É um donut. Exatamente, mas eu tenho certeza. É muito complexo ser um donut, né? Assim, Não, mas... muito mais difícil do que redondo. Era mais fácil uma bolinha mais simples do donut, porque tem o lado de dentro e o lado de fora do donut, imagina? Você, enfim. Mas é difícil acreditar que é do jeito que é, né? Mas é redonda. E é uma esfera, né? E o documentário, essa questão da sedução e tudo mais, tem essa hipótese, assim, essa ideia. Mas aí ela ficaria num grupo restrito, né? Pessoas que são mais solitárias, sozinhas, tá? Elas encontram um agrupamento de pessoas que acreditam um absurdo, mas elas se sentem juntas, elas se sentem acompanhadas. Eu acho que tem isso, sim, assim, mas eu acho que é muito menos. Para mim, na minha visão, assim, lidar com gente assim é muito difícil você discutir. A maioria de nós abandonou, né? Mas eu acho que lidar com gente que acredita, por exemplo, que a Terra é plana, eu acho que a gente tem que ter uma insistência enorme de mostrar todo dia que não é. Porque ele vai continuar dizendo que é. Uhum. O problema é que, às vezes, esse tipo de gente, às vezes, que acredita nesse tipo de coisa, né? Gente como nós, mas que acredita nesse tipo de coisa, se torna agressiva. Aí é complicado, né? Vai na agressão, enfim, alguma coisa. Isso tem alguns... Os terraplanistas não costumam ser agressivos. Os terraplanistas, eles ficam só naquelas teorias inventadas. Aí agora tem a teoria do Gauss, que eles inventaram, que é aquilo. Eu estou desatualizado. Aquelas leituras... Eu acompanhava mais, eu parei um pouco, eu dei uma desistida. Mas eu acompanhava mais no começo, porque eram teorias toscas. Tudo é tosco, mas agora são teorias mais assim, é uma mudança só em algumas teorias que existem. Uhum. Então aquela coisa, por exemplo, igual o vermífugo lá para o Covid, né? A tal da ivermectina. Aquilo foi tentado num laboratório australiano e se chegou a um laboratório, numa pesquisa minuciosa lá de um microscópio, deu um resultado X e desistiram. Alguém escutou isso e transformou isso numa grande mentira no mundo inteiro. Então tem uma origem, mas uma origem que até pode ser testada, porque estava se testando tudo e qualquer coisa, porque as pessoas estavam morrendo, mas ela não é verdade como um todo. Então os terraplanistas estão um pouco assim, porque senão ela tinha a teoria do... Eu acho que é Vortex que chama, né? A teoria, por exemplo, como é que eu saio? Eu vou de avião até o fim da Terra plana e apareço do outro lado. Então, segundo eles, quem acredita tem um Vortex. Você chega ali, você passa por um lugar, um portal e volta para o outro lado. Tchum, aparece, tipo o Pac-Man. Chama a teoria do Pac-Man, né? Do jogo. Então tem essa teoria é mais anterior. Tem a teoria agora mais baseada no... Então se busca argumento para acreditar. Agora tem essa ideia de pertencimento, sim. As pessoas querem pertencer e pertencer junto aos bizarros. Se encontram num pensamento bizarro. Mas para mim é muito mais uma coisa, não é só aparecer assim, é mais complexo. É uma camada um pouco mais complexa, é uma camada de pensamentos mais imediatistas, uma coisa de querer resolver e saber. E é muito bom você ter uma ideia. Imagina, para o seu ego, você é o único ser em 150 milhões, por exemplo, que sabe a verdade. Os outros todos são enganados. Isso é maravilhosamente sedutor, né? E isso tem lá, você pega aquele Código da Vinci, o livro, né? Você tem toda a ideia dos Illuminati, tem toda uma questão interessante você saber que, eu vou contar para vocês, que no centro do universo tem 5 pessoas que decidem o futuro. Cara, é muito bom. Né? Porque todo mundo está sendo enganado, menos você. Então é muito bom você saber. Tem até a questão da cientologia, né? Que entra muito nisso. Tom Cruise tem. Olha... É um perigo isso. É um perigo. Tem o Tom Cruise. O Tom Cruise não é dessa linha? Ele é da cientologia. Eu tô desatualizado, eu não sei o que é cientologia. Ele se afastou da filha e tudo mais. Já tá tirando agora o sobrenome dele. Mó babado. Babado, Andrei. Pô, precisa ler a coluna social do mundo... das fake news. Engraçado até falar de Tom Cruise, porque eu ia chegar na Olimpíada, não. De certa forma, não na Olimpíada, tá. Mas ele fez um filme chamado Top Gun, conhecidíssimo Top Gun, e eu me refiro ao filme original, não o mais novo. Né? Ases Indomáveis. Isso. Porque o outro não foi traduzido como Ases Indomáveis, é Top Gun.
É Maverick, não é? É Maverick, isso. Maverick. Boa. Ficou no... Isso, o Oásis do Mars era daquele lá. Isso. E nessa época, a gente teve lá nos Estados Unidos algo interessante de um livro que você vai lembrar o nome do autor, eu não. Que era sobre como do lado de fora da sala de cinemas que eles exibiam Top Gun, ficavam pessoas do exército para fazer o chamamento para os jovens que se iludiram com a propaganda de que o Top Gun é aquela adrenalina. Cultura da mídia. E aí, o livro. Eu queria entender o que você pensa sobre isso. Pois é. Qual que é a reflexão que você nos traz? Eu não vou usar a palavra aliciamento, mas existe uma coisa assim, e na minha história acho que dá para contar. Eu lembro que quando que eu já fui, jovem, criança na vida, mas assim, faz um pouco de tempo, mas fui. Eu lembro na minha adolescência, o exército brasileiro foi até minha cidade para fazer um alistamento, deram uma palestra. E a palestra falava sobre a carreira militar e tudo mais, coisa que eu acho legítimo se fazer, por mais que eu não queira fazer, não goste, mas está lá. Fizeram uma palestra, eu lembro, foi no clube e depois você vai lá e preenche a ficha, né? Para você quiser ir nesse exército. Eu não lembro de nenhum dos meus amigos que alguém foi. A gente chegou a falar, não, vou fazer Agulhas Negras, vou não sei para onde, porque era muito vendedor da ideia, né? E foi um tenente, alguém falava bem e tal. Aí terminou, mas a gente acabou não indo. Agora, isto era o quê? Um incentivo, ou seja, uma venda, entre aspas, de uma ideia. Né? E você uma palestra se dá de uma empresa. Eu trabalhei em várias empresas que eu fui na palestra e gostei, aí eu me recrutei para ser trainee, eu não entrei no processo seletivo. Esse existe. Agora, os americanos, eles encontraram um jeito mais americano de fazer, né? Como diz o Caetano Veloso, os americanos são tipicamente americanos. Né? Então, o que eles fizeram? Em vez da palestra, eles usam o Tom Cruise, o filme do Tom Cruise, para fazer o quê? Um convencimento para o alistamento. E aí eles percebem que todos nós, ou seja, né, eu tenho certeza absoluta que mesmo as pessoas são mais jovens que eu, que a grande maioria, que está aqui são todos, né? Foi ao cinema alguma vez na vida, ou mesmo assistindo em casa. Eu lembro de criança que eu assistia com meus amigos um filme de luta e a gente saía lutando do cinema. Grey's Anatomy. O cara assistiu a série e achou que era médico e vai indo. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem o cinema é uma enorme imersão, né? Uma imersão enorme de um universo que não é o seu, mas que você sai imersivo. Você não acaba assim, desligou, sair. Não, você sai lutando. Filme de amor, você sai apaixonado, eu vou arrumar um amor assim. Logo passa, você vê que, né, só no cinema que dá certo. Então, assim, e na minha vida, porque eu dei muito certo com a minha cara metade. Mas, assim, então o que acontece? O cinema tem uma interferência, uma questão muito, inclusive, de corpo. Aquele corpo sai do filme do Tom Cruise lá, o As Indomáveis, o Top Gun, já dentro daqueles aviões. Eu vou ser o Tom Cruise. Então, isso é de um convencimento enorme. Então, é uma oportunidade, eu ia falar quase oportunismo, mas uma oportunidade grande para você fazer um alistamento. Então, é um pouco isso que fizeram. E muita gente se vende faca. O mesmo livro fala isso. Se vende faca no Mercado Livre, tá quase R$300. Faca do Rambo até hoje. E o que você vai fazer, André, com a faca do Rambo hoje? Eu também não sei. Aquela facona enorme com aqueles garfinhos assim. Para que serve a faca do Rambo? Só para falar que é a faca do Rambo e você tem. Mas as pessoas se sentem Rambos. Top Guns, Mavericks. E eu acho que o cinema tem este envolvimento bastante grande na vida da gente, né? A TV também, o game também, todas as outras plataformas. É que a plataforma e a linguagem do cinema, ela tem um poder de imersão bastante grande, né? Não é só o tamanho da tela, mas é também a atmosfera que você tá ali, né? Sim. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem a aula com a professora... Acho que é Lara? Não é Lara. Liara. Isso. Liara. Perdão, Liara. E ela diz um pouco sobre justamente como a gente consegue se emergir muito
tranquilamente, ou imergir tranquilamente numa... Depois precisa emergir, porque senão você fica lá. Mas esse é o problema, é que não emerge. Muita gente não emerge, que é o lance que a gente está falando sério das mídias sociais. Existe uma imersão sem a imersão. A pessoa vai e fica. Né? O algoritmo te leva e ele te seduz. É a canto da sereia pós-moderno. Olha que conceito maravilhoso. É um canto da sereia pós-moderno, ou seja, ele te puxa e te leva dentro lá e você não vai emergir, é difícil. Tem muito jovem que não, fica e vai olhando e fica olhando e almoça olhando e come e o algoritmo indo, do gatinho vai pra bomba, da bomba vai indo pra dancinha e vai rodando, né? Então, assim, é uma imersão, só que com emergir. O que você faz para emergir? Treina emergir. Tempo, põe limite de tempo. Mas para as pessoas que nasceram já com as redes sociais, as crianças que estão até hoje com o iPad na mão. A criança do iPad, né? A criança do iPad. A criança do iPad é filha de pais, né? De mãe e pai. Eu gosto de falar de famílias, não pais, porque parece que só tem pais, 2 caras, mas é o pai e a mãe, né? É uma família. De uma família, de uma geração que faz live de parto no YouTube. Eu não sei se vocês já viram isso. Eu já vi até funeral online. Pois é, exatamente. Então, eles nascem... Não é que nasce, porque senão a gente romantiza muito essa coisa, né? Geração digital, nativo digital, tal. Ninguém nasce impresso numa impressora 3D. Nasce numa sala de parto ou em casa, né? Muita gente tem optado por nascer em casa. Sai sangue, placenta, né? É biológico o negócio, né? Então, esses caras nascendo desse universo, eles são introduzidos a este mundo, né? Ele não nasce com o negócio já. E então o papel da família é extremamente grande nesse sentido. Acho que proibir, não deixar, isso é uma bobagem enorme para a vida, porque vira um incentivo até para o uso desenfreado mais tarde. Mas tem uma apresentação, eu acho que falta sim uma educação midiática, uma educação tecnológica para as crianças desde cedo. Por quê? Porque elas nascem sim e num uso muito grande desenfreado, mas dando de mamar, né, assim, ou estando com o filho, ele levando para a escola, muitos pais não deixam de usar o celular. Você está lá com a criança e o cara está no celular, o pai... Como é? A criança não aprende porque você ensina, ela aprende porque ela mímese, é mimetismo. Ela aprende porque ela copia, ela aprende por cópia, por referência. Sabe uma coisa que você falou agora que eu achei até bizarro? É que, a gente sabe que o Mark Zuckerberg criou um monte de coisa, um monte de tecnologia. Ele não ia lutar com o Elon Musk, não? Então, eu tô esperando essa luta eu até também. Hoje. Podia machucar um dos dois. Mas aí chegou a questão que eu tava lá, olhando assim, e eu vi uma foto dele com o filho dele, fazendo jogos, assim, que ajudavam o desenvolvimento da criança, e tava lá a frase, ele viciando todo mundo enquanto ele ajuda o filho dele a ser mais inteligente que todo mundo. Tá no Dilema das Redes, no livro do Irresistível, aquele livro que eu citei, Eliot, eu vou lembrar o nome do cara ainda, inteirinho, né? Chama Irresistível. Ele fala claramente que os próprios criadores, os próprios produtores, os criadores da tecnologia afirmam, né? No Dilema das Redes você tem entrevista com os caras. Eu não deixo meus filhos usarem tal coisa. Eu desligo notificações dos meus celulares. Eu não deixo meu filho ficar à mercê do algoritmo que o próprio cara produziu e tudo mais. Ou seja, né? Por quê? Porque esses caras sabem o veneno possível que é isso. Uhum. Agora, eu acho triste a gente ter que falar desta forma muito radical e extrema, né? Chamando até de veneno. Por quê? Porque se tornou. Porque na ideia e no uso, por isso que eu quis separar no começo da fala em parte, você tem um uso sadio das mídias sociais, bastante sadio. Mas você pode comparar até um remédio, né? Se você vai tomar um remédio assim pra você parar a dor de cabeça, ok, te ajuda. Mas se você tomar demais também, não vai ser uma coisa que te ajuda, vai ser uma coisa tudo que vai te prejudicar. Na vida, muito exagerado, até o amor é demais. Sim, né? Com certeza. Então, até. A tentativa dele de quem criou o algoritmo, entre aspas, colonizar a gente, ela também já vem, que é a política de influência. Quem tem mais influência
está melhor na sociedade atual. Ela vem também do aspecto do cinema, com os Estados Unidos colonizando boa parte do mundo com o seu cinema hollywoodiano e blá 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 e afins. O que você tem? Qual que é a sua reflexão sobre isso? Então, o American Way of Life, essa coisa toda americana, no pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, ali para frente, é uma realidade. Né? Hoje, discuti com meus alunos do primeiro semestre de cinema o Cinema Paradiso, que a gente assiste, né? E depois discute muito aquela questão do pós-guerra, exatamente no momento que entra o cinema no interior, numa cidade chamada Giancarlo, na Sicília, interior da Sicília, uma cidade minúscula, que tem um cinema americano entrando, o ídolo maior de todo mundo é o John Wayne, com aquele estilo todo cowboy, mas daí começa a já aparecer as outras coisas, ou seja, uma vida americana sendo vendida para o interior da Austrália. É vendida mesmo a palavra, né? Não é só mostrada, porque vira referência. E o cara vende cigarro americano. Ele fala americani, vendendo cigarro americano dentro do cinema, né? Ou seja, já tem uma questão comercial junto com a questão... Então, a colonização que você falou é um termo bom até, porque tem uma ideia de mercar, né? Os Estados Unidos sabem muito fazer isso ao longo do... Né? O Império Americano não é só colonizar do ponto de vista de ir lá pegar o pau-brasil e o ouro e levar embora. É também ir lá e fazer a cabeça das pessoas para um consumo, né? E poder... Então, existe desde sempre este poder muito grande, esse poder de influência, tal, né? Das pessoas. Mas se você pensar, os próprios mitos, as religiões têm seus influenciadores. Ser influenciado e influenciar não é uma novidade. O que é novidade é essa influência mais vazia, né? Por exemplo... Você diria no aspecto mercadológico? Não só mercadológico, mas, por exemplo, você tem expoentes que perceberam a fórmula e estão entrando para o mundo da política, concorrendo aí prefeitura, governador, sei lá o quê, onde as pessoas admiram, e a admiração, ela não é por uma identificação discursiva e por conteúdo, ela é uma identificação vazia. Por ser famoso nas mídias sociais, eu, por exemplo, uso como influência. Mas o que ele te influencia? Nada. Ele te fala uma frase vazia que qualquer um fala. Né? Assim, qualquer um fala, olha, cara, se você não quiser... se você quiser ter sucesso no seu negócio, você precisa mudar a sua forma de pensar. Cara, isso aí meu filho de 10 anos sabe faz tempo. Mas o cara fala lá no TikTok, ou fala nas mídias sociais, e as pessoas começam a admirar, começam a usar e chamar de influenciador. E esse sujeito tem uma projeção muito grande, qualquer lugar que ele for, os outros vão gostar, vão admirar e vão, né, tristemente aplaudir. Né, assim, e é um vazio esse aplauso, porque o aplauso é por ser famoso. O aplauso não é por ter uma coisa admirável. Não é a Rebeca, aquele ser magnânimo que nasceu, né, e ganhou aquela medalha de ouro, aquelas medalhas todas. Pô, que feito que essa menina maravilhosa, em um projeto social ali de Osasco, de Guarulhos, desculpa, o que ela fez, né? Aí tem um feito. Você pega um músico, um ator, alguma coisa, o outro não, é o quê? É só por ser famoso, ter falado meia dúzia de coisas, vira influenciador. Então, tem essa coisa vazia da influência, uma influência por nada, porque antes tinha uma influência, eu vou usar a roupa parecida, porque faz sentido para mim. A Madonna, pô, ela faz sentido porque ela usa determinados símbolos, determinadas coisas que faz parte de uma ruptura que eu, adolescente, nos anos 80, final dos anos 80, estou buscando e vou atrás disso. Tudo bem, mas agora não, você tem uma influência... Então, é a influência, é um caminho, é uma fórmula que vem sendo usada há muito tempo, mas agora tem o vazio do espetáculo, né? É o Guy Debord. O Guy Debord fala, se aparece é bom e se é bom aparece. Ou seja, não interessa se o conteúdo que tem apareceu e ficou famoso, eu curto e quero tirar selfie. Eu tô meio com birra de selfie, porque toda festa que eu vou, as pessoas querem ficar tirando selfie. Não, fica tranquilo. Eu não me aqui conformo no final, selfie em grupo. Aqui no final a gente não vai tirar uma selfie, é uma foto normal. É uma foto normal, ufa. Porque eu não gosto de group, que group é selfie em grupo. É? Nunca sai. É. Se não é, eu inventei agora.
Sim. Você tem mais uma pergunta, Júlia? Porque a gente está chegando ao final e precisaremos encerrar. Aquela pergunta, talvez? Fica à vontade. Todo mundo já falou, todo mundo cita o Mata, para exemplo, mas... Para essa pergunta? Pergunta Vamos lá. complicada. Mata, na feira do audiovisual. Qual que é a sua barraquinha? O que você vende na sua barraquinha? Temos vários exemplos. Temos Gisele na compota, Deac no maracujá. Minha Nossa Senhora. O Cris Lobo tava como mesmo? Não faz tanto tempo que a gente gravou o episódio É verdade, dela. faz um tempinho. Mas a gente tem várias barraquinhas, incluindo acho que até um sebo. É verdade. Esse Cris Lobo não tava no Eu sebo? acho que é a Cris Lobo que tá no sebo. É verdade, acho que sim. Sebo? É. O que eu vendo? O que você vende? Cogumelos comestíveis. Óbvio, todo mundo fala isso. Comestíveis. Lógico. Comestíveis, tá? Isso. Só pra também a Record não pegar um trechinho do nosso Isso. e falar que a gente tá disseminando drogas. Pois é. Não, a gente é comestível, é shimeji. É shimeji ou shiitake. Mata, última pergunta. Super rápido. Um filme que você recomendaria? Um filme, uma série, uma obra audiovisual. Você recomendaria pra quem tá ouvindo? Atual ou da vida? O que você quiser. Vida, né? Ó, tem um ator, eu vou fazer os dois. Atual Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Que nós vamos assistir, eu vou assistir na minha turma semana que vem. Dias Perfeitos, do Wim Wenders. E pra vida... vixe. Bicho de 7 cabeças. Não. Eu acho que não, todo mundo eu tem já- que assistir Cinema Paradiso. Mas óbvio. o filme da minha vida é por volta da Paradiso, muito meia-noite. Ok. Tá certo. Mata, muito obrigado. Júlia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu agradeço. Eu que agradeço. Você ouviu mais um episódio do Estúdio.cave, criado e coordenado por mim, Andrei Ludescher. Na produção, Júlia Gasparian, Laura Canova, Luísa Lotto, Sabrina Risso. No roteiro, temos Isabela Ogata, Júlia Mansur, Rodrigo Bastos. Na edição, Heitor Zoppa, Natália Massola, Vanessa Guianetti. Na captação, Everson Afonso. Este podcast também foi feito em colaboração com o Lab Digital, coordenado pelos professores André Deac e Paula Davis. E um agradecimento especial a Sabrina Risso pela logo e ao Cauê Librelon e Rodrigo Mochagata pela trilha sonora.